Olha, que a vida de uma criança de hoje em dia é muito diferente da criança que nós fomos, isso todo mundo sabe. Mas será que os pais não acabam deixando a criança com atividades extracurriculares que muitas vezes não tem necessidade? A gente mostra nessa matéria de Regina Guimarães o que acontece no dia a dia da grande maioria das crianças. Veja aí. É muito grande a cobrança educacional em cima das crianças e adolescentes para se prepararem para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente. Se por um lado isso é uma realidade, do outro vemos escolas organizando atividades extracurriculares visando um aprendizado equilibrado. Nós temos aulas experimentais agora no início do ano. Experimentem todas as modalidades, mas façam a escolha por no máximo 2 atividades, para que a gente cuide que as agendas dos nossas crianças e nossos jovens não virem agendas de executivos, né? Então, no sentido sempre do equilíbrio. Sabe aquela história? Casa de ferreiro, espeto de pau. A diretora dessa escola também viveu com sua filha de 5 anos o excesso de atividade extracurricular. Na época que minha filha tinha 5 anos, ela fazia ginástica olímpica no clube, ela adorava, é uma coisa que até hoje ela não encontrou outro esporte que ela gosta de fazer, mas chegou num ponto em que a exigência dela não era nossa, era da própria treinadora, que ela chegou num ponto em que ela teria que se dedicar mais, virar uma coisa meio que profissional. Só que ela tinha 5 anos de idade e ela foi uma criança que sempre dormiu muito cedo. Então, o que aconteceu? Ela ia para a escola à tarde, treinava de terça a sexta pela manhã e à noite ela precisava fazer lição de casa, só que ela sempre foi de dormir muito cedo. Então, ela não conseguia mais nem raciocinar. Então, ela chorava, as lágrimas pingavam em cima do livro. Então, foi uma decisão muito difícil para nós, para mim e para o meu marido, porque por ela não queria passar, se ela fosse parar alguma coisa, pararia a escola. Encontramos mães conscientes e que respeitam o limite e o tempo dos seus filhos. É uma rotina de uma criança normal que estuda, acorda pela manhã, logo bem cedinho, né? Ela é muito preguiçosa para acordar, vem para o colégio. Depois do colégio à tarde, ela tem um curso também que ela faz o Kumon, ela também faz balé. Então, é bem cheia a semana da Gabriela. Aí 2 vezes por semana ele vai para natação, que ele faz uma aula de uns 50 minutos, 2 vezes por semana. E o restante do dia ele brinca em casa, no prédio, com os brinquedinhos em casa, com os amiguinhos do prédio. De manhã ele vem para a escola, ele já realiza os esportes aqui. E quando ele sai, ele vai para casa. À tarde ele faz a lição, descansa também e também faz esportes lá no próprio prédio, né? Por não ter acho que por não ter excesso de atividades, excesso de coisas, ele tem uma vida tranquila, uma vida boa, ele brinca bastante, ele curte bastante a infância e a idade dele. As crianças, mesmo as pequenas, falam de suas preferências e também daquilo que não gostam. Eu gosto de teatro e informática e educação física. Eu vou fazer balé fora, lá no Palmeiras, e eu já faço patinação lá. E vou estudar inglês aqui no USP. Aqui. Qual a parte do dia que você mais gosta? Quando eu fico com meu cachorro e com meu passarinho, porque eu adoro os animais. E quando chega de noite, você não fica muito cansada, não? Fico bastante. Você fica torcendo para chegar sábado e domingo? Fico bastante torcendo, assim, porque aí você consegue brincar, estudar, tudo isso. Balé. Mas o que é o pior, mas o que eu odeio na quarta-feira é o trânsito na quarta-feira. Não gosto. Ai, meu Deus. Olha, pra gente falar sobre esse assunto, a gente recebe a doutora Késia Bombonato, que é presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Kátia. Quando a gente fala em excessos extracurriculares, muitas vezes nem precisa ser uma agenda tão cheia. Eu acho que pode variar muito de criança para criança, não pode? Sim, deixa eu primeiro cumprimentar as mulheres maravilhosas que estão nos vendo e muitos homens, eu sei que também te assistem, também, né?
Então, mas retomando então, a questão das atividades, né, que você perguntou. Então, existe o excesso e existe o equilíbrio, né, Kátia? Então, o que é o excesso e o que é equilíbrio? Acho que é isso que importa a gente conversar aqui um pouco, né? O que seria esse Mas excesso. pode ser variável, não pode? Quer dizer, uma criança que tenha 2 atividades extracurriculares, ela pode se sentir extremamente sobrecarregada, enquanto outras que tem 4, 5 atividades se sentem bem, né? E assim, a gente primeiro tem que pensar que cada criança é uma criança. Criança não vem com bula, né? Nós temos que ir conhecendo essa criança. Agora, o que serve às vezes para um irmão não serve para o outro, porque as crianças têm ritmos diferentes, têm necessidades diferentes, têm expectativas diferentes. Agora, existe aquilo que a gente chama de uma média saudável. Né? É óbvio que uma criança que eu coloco 5, 6, 7 atividades, né? Por mais que essa criança fale que dê conta, em algum momento ela vai sentir uma sobrecarga. Né? Isso pode ser até contraproducente? Muito, muito. Né? Se for uma sobrecarga, é producente. A atividade extracurricular, ela ajuda quando? Quando essa criança vai ter uma disciplina, ela vai se organizar, vai ajudar na organização, mas não tirando o horário dela de lição de casa, que isso também é muito importante. Pensar nessa criança também, o que para aquela criança está sendo positivo. Ela está gostando daquela atividade, ou ela está fazendo balé porque a mãe queria ser uma bailarina. Pois é. Né? Ou ele está fazendo basquete porque é a única forma dele ter uma conversa com esse pai. Eu estou com um caso assim. Ele odeia basquete, mas ele está fazendo basquete porque assim ele tem o que conversar com o papai. E muitas vezes os pais não se dão conta disso. Não, porque não olhou a questão assim das habilidades. E para se dar conta disso, o que esse pai precisa? Esses pais estar junto. Tá certo? E estar junto não é colocar a criança aqui do lado e vamos assistir TV. Ou eu estou aqui conversando com a minha amiga ao telefone e você, olha, fica fazendo a sua liçãozinha aí. Isto não. É interagir com essa criança, né? É sentar junto com a criança, porque quando ela está sentando junto, o que está acontecendo? Ela está vendo as competências que essa criança tem. As dificuldades. Então, se ela tem uma habilidade para montar coisas, se ela tem uma habilidade para pintura, ou se é uma criança que gosta de atividades ao ar livre, gosta de esportes, essa criança precisa desse tempo, até de um tempo de ficar sem fazer nada para criar. Ela precisa exercer a criatividade porque dela. Porque as crianças acabam não tendo tempo para isso. Não. Como a gente viu a menininha dizer que o que ela mais gosta é ficar com o cachorro e com o passarinho dela. Exatamente. E isso é importante. É um momento onde ela vai criar uma oportunidade. Com a família também. Exatamente. De ver aquele passarinho. E está aprendendo. Claro. Porque o processo de aprendizagem ele é contínuo. Né? Eu não aprendo só com o livro na mão. Agora, estar com o dever de casa também é importante. Né? Então nós temos que olhar também, né, Kátia, muitos, às vezes, hoje, por conta da mulher no mercado de trabalho, às vezes ela se sente culpada, né, de deixar, não vou deixar o meu filho com uma pessoa que é estranho, ou então não tem o avosário para deixar, né? Ou então acha que a vovó não vai poder dar conta porque não acompanha aquele ritmo. Então eu prefiro deixar numa escola de período integral. Excelente. Não vejo algo contra se essa criança, dentro daquele período extra escolar, né, que é o período oposto, ela puder ter convívio com outras crianças, ter contato, quando ela faz a lição dela lá, dá conta daquele dever, e aí quando ela chega em casa, não é que os pais estão com o dever cumprido. Não, pelo contrário, né? A criança tem tempo disponível para os pais. Isso, e aí ela vai poder interagir com aqueles pais. Mas aí que é importante os pais ficarem atentos quanto à escolha da escola também.
né? Quer dizer, você tem que ter uma escola que dê uma estrutura para a criança poder aproveitar também tudo qual isso. é a proposta da escola, né? Porque muitas vezes eu estive com uma diretora da escola que tem uma proposta de oferecer atividades extracurriculares, como esporte, teatro, ou uma outra língua. Só que, o que acontecia? Chegou depois, no final, o filho chegou com uma anotação de lição sem fazer. Aí a mãe ligou muito brava para a escola: como que meu filho volta com lição sem fazer? Se ele passou o dia todo com vocês. Quer dizer, onde que estão esses contratos? Eu estou delegando essa educação para a escola, quer dizer, então essa escola reformulou. Então as crianças que optam por um período integral vai ficar 1 hora, 1h30 só para fazer lição. E depois com as outras atividades. E aí também se trabalha a questão da organização do tempo. Como essa criança vai se organizar no tempo, como é que ela vai dividir o tempo. Agora você veja, essa criança, né? Eu odeio balé, eu adoro balé, eu mas odeio trânsito. E realmente, muitas vezes... Mas isso é um problema de criança? Nos dias de hoje. Elas começam a sentir todo esse estresse com aquela idade daquela criança. A menininha tinha o quê? Né? 4, 5 anos? Quando eu tinha 4, 5 anos, ela nem aí se tinha trânsito, não tinha. Não, acho que fosse a mesma coisa, a gente queria brincar. Tava no trânsito, tava na perua, né? Você tá se divertindo com as crianças dentro da escola, da perua, você não se preocupa com isso. Não, e o trânsito é isso mesmo. E tem um outro lado também, né? Muitas vezes essas crianças acabam ficando, quando tem um nível socioeconômico alto, acaba ficando com motoristas. Muitas vezes, crianças chegam no consultório tão exaustas que eu vou, fico lá esperando na sala de espera, quando eu chego estão dormindo no colo do motorista, que eu já tive que chamar a família e orientar. Né? Isso é muito triste, né? Os pais não percebem. Porque acaba delegando essa educação. Mas não é também porque hoje em dia a gente tem um excesso de informação muito grande e a gente acha que a gente tem que saber cada vez mais e cada vez mais você tem que aproveitar melhor o seu tempo. E o que é aproveitar melhor o tempo? É você se informar cada vez mais. Vira um ciclo vicioso. Porque tem assim, por trás um discurso. Eu vou preparar o meu filho para o mercado de trabalho. O mercado exigente que está aí. Não basta que ele tenha uma formação básica, ele precisa ter os overs, né? Isto também é verdade em parte, né? Pois é. Então, até que ponto essa criança vai poder dar conta daquilo? Então, eu tenho que olhar se essa criança não está tendo alteração de sono, né? Alteração de rendimento escolar. Rendimento escolar, uma criança que fica muito cansada, ela não consegue se concentrar. Então aí vem, então é uma criança que tem transtorno de atenção. Existe o transtorno de atenção, realmente existe, mas essa criança pode estar apresentando um problema de atenção, de concentração, por exaustão. Né? Por estresse. Por estresse. Ou então tem o dia todo ocupado, aí quando os pais chegam tarde e essa criança já está na hora de dormir, mas que horas que eu vou ficar com o meu filho? É a hora, então eu fico à noite. Aí essa criança vai dormir 11 horas e só 7 horas tem que estar na escola. Né? Quer dizer, tem que calcular muito bem tudo isso, né? Isso, eu acho que olhar os prós e os contras das necessidades de cada um e se perguntar. Né? Eu acho que perguntar assim, o que eu estou oferecendo para o meu filho? É o que ele precisa ou o que eu preciso? Pois é. Né? Será que é um egoísmo sem a gente perceber? A gente pode agir assim, né? Assim, nenhum pai erra querendo errar. Não, eu acho tentando que acertar, é muito né? claro que os pais às vezes se culpam, porque eu errei. Não, eu acho que não é por aí de se culpar. Mas assim, erram por às vezes excesso de amor. Querer dar o melhor, querer oferecer realmente condições de enfrentamento de um mundo competitivo. Mas esquece de cuidar da saúde emocional do seu filho. Mas essa criança também, quando ela tem um momento da brincadeira, ela também está desenvolvendo a sua criatividade, a sua imaginação, as suas descobertas. Agora, quando eu saio de uma aula, vou para outra, onde que ela vai experimentar né, as suas potencialidades, os seus gostos? Só na sua fase adulta. Né? E era o que a gente estava conversando enquanto a gente assistia a matéria. E aí, em muitos casos, você vê crianças que foram super estudiosas, que rendiam em absolutamente tudo que faziam, chegam na fase adulta
o quê? Querem ser Agora quero me divertir. Pois é. Né? E aí não assumem, e é isso, essa questão da família é muito importante, né? A família precisa, sim, ter um tempo para estar com os filhos. Seja uma família com os pais juntos ou os pais separados. Os pais separados ainda entram um complicador, porque às vezes a criança, meu Deus do céu, eu não queria hoje para casa do papai, porque eu tenho que pegar minha mala, eu tenho que arrumar, eu quero descer e ficar com meus amigos no prédio. E aí também tem essa outra obrigação, e isso tem que ser administrado, quer dizer, é uma realidade. Não dá para a gente falar, não vai porque você não quer ir. Quer dizer, são vínculos que precisam ser alimentados, mas esta rotina, ela precisa ser orientada, né? Então, uma criança com 6 anos, dá para ter uma atividade extra? Dá. Né? Uma, né? Duas no máximo, digamos. Né? Agora, se é uma criança que tem uma necessidade de muitas, vamos ver que ansiedade é essa? E por que da ansiedade, né? Precisa de tantas atividades, né? É uma necessidade da criança, é uma cobrança da criança. Muitas vezes é assim, eu quero fazer inglês porque a minha amiguinha está fazendo inglês. Mas às vezes é uma criança que está com dificuldade de leitura e escrita. Como que vai aprender uma outra língua? Não é hora de entrar com uma segunda língua. Mas os pais vêm com o discurso, como hoje não dá para uma criança não ter. É verdade, mas não é a criança. Mas não precisa ser com 6, 7 anos. Ele vai ter tempo para se preparar. Né? E quanto antes, melhor. E daí nós temos esses discursos. Quanto antes eu colocar essa criança... Bom, quanto ela estiver... Preparada para isso, né? Pronta para isso, porque se uma criança de 6 anos está pronta, outra com 7 às vezes não está, né? E depende dessas relações. É a individualidade, né? Do vínculo, né, Kátia, que ela vai estabelecer com a mãe. Assim, se para os pais essas atividades são também levadas de uma forma mais tranquila, sem muitas cobranças. Não, eu te coloquei, olha quanto que eu estou gastando com você. Você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor. E a questão das competições. Uma criança com 9 anos ainda não está preparada para entrar numa competição. Deixa isso por volta dos 10, 11 anos, né? Onde a criança já tem uma outra percepção do que é a competição. E não simplesmente ficar se colocando aquela criança a uma situação, não tem que aprender a competir, porque a vida é competitiva. Ela vai aprender a competir no seu tempo certo. Eu acho que as crianças hoje em dia, se a gente fosse comparar o que elas têm de conteúdo e o que nós tivemos na nossa infância, tem muito mais do que a gente tinha. Mas não tem a experiência que a gente tinha. Porque não é de você conviver, foco, né? Quer dizer, nós temos hoje uma informação muito maior, uma tecnologia que possibilita muito mais o acesso a informação. Agora, o experimento, a vivência, a construção, né, que é tão importante, a criança participar desse processo construtivo, né? E para ela poder construir, ela precisa errar. Né? Porque se ela não erra, ela também não aprende. Aprende a dividir na prática com seus amigos. Né? Então, agora, tem atividades fora que possibilitam isso também. Tem, é verdade. Né? Por isso que não existe uma regra. O que serve para uma criança não quer dizer que sirva para outra. Então vamos ouvir essa criança, né, nos seus desejos. Agora, temos que olhar também. Não deixar também que entra na zona de conforto. Né? Que fica acomodado, né? Que não queira fazer nada, que não queira ter responsabilidades, né? E ao fazer uma escolha, é muito importante que a criança participe dessa escolha. Porque o que eu entendo sobre responsabilidade, Kátia? Responsabilidade é você dar conta das suas escolhas. É verdade. Não é? Se você não aprende a fazer escolhas, você também não aprende. E você não se sente responsável por nada. Porque a escolha não é sua. Pois é, quem é responsável é quem fez a escolha. Quem fez a escolha, né? E olha, sei que muitas vezes a ajuda de um psicoterapeuta faz toda a diferença, porque muitas vezes a gente não se preocupa em cuidar da saúde emocional do filho, porque a gente acha que olhando, pelo menos assim, na vivência, não ele está ótimo. Só que dentro dele ele pode ter um problema muito sério, Isso, muitas crianças nos vêm, né, para um trabalho psicopedagógico,
por dificuldade de aprendizagem, não está conseguindo dar conta, está com problemas de aprendizagem. Na hora que a gente começa a fazer a história dessa criança, a gente vê que não é uma dificuldade estrutural, não é uma dificuldade orgânica, mas uma dificuldade de se organizar no tempo. Essa criança que não brinca, essa criança que não consegue ter essa construção do seu próprio tempo, também não consegue se organizar. Tem muita criança que acaba fazendo lição no carro. Pois é, porque não tem tempo de nada. Que qualidade é essa de lição? Aprendizado zero, né? Porque daí vê a lição como uma obrigação e não como um momento reflexivo de olhar aquela aprendizagem. Agora, a música ajuda? Ajuda, é importante. Então, um idioma ajuda? Ajuda. Um esporte ajuda? Mas isso assim, sempre com equilíbrio. Com medida, sempre, né? com medida. E sempre o que é próprio para aquela criança. Né? Claro que a Kézia volta mais vezes ao programa. Qualquer pergunta que você tenha a fazer, pode entrar em contato com a gente. Quer sugerir um tema, algo que para você poderia ser abordado? Mande um e-mail, mulheres@tvgazeta.com.br. Estive conversando com Kézia Bombonato, que é presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Adorei nosso bate-papo e espero mais Muito vezes. Obrigada, viu? eu que agradeço. Obrigada mesmo. E uma boa tarde. Obrigada, igualmente. E olha, muitas vezes a gente não